A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos quanto assistirem a este vídeo. Eu quero aqui trazer mais este conteúdo. Hoje é dia 24 do mês 2 de 2026. Hoje está trazendo aqui uma leitura para estarmos falando do toque da quinta trombeta, que é o cumprimento das profecias dos acontecimentos do quinto selo. Vamos ler aqui no livro de Segunda Crônica, no capítulo 16, aliás, no capítulo 36, o versículo 16. Vai nos dizer assim: eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa do Senhor, derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram, destruíram também todos os seus preciosos vasos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Assim fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra aqui vai nos mostrar o cumprimento do tocar da trombeta, quando Deus fica indignado com o seu povo e julga a humanidade, aquele povo, por causa da perversidade, da dura serviço do povo, que zombavam dos mensageiros, dos profetas que Deus levantava para lhe exortar, para lhe advertir. E hoje também nós vivemos de uma forma praticamente igual, né? Deus está falando, Deus está advertindo, Deus está ensinando, e muitos não querem lhe dar crédito nem ouvidos. E esse acontecimento do soar da quinta trombeta, como eu já falei nos vídeos anteriores, né? Tem dois soar. O primeiro soar é o aviso de Deus, é o chamado de Deus para uma liderança. E o marco principal do cumprimento da quinta trombeta, quando começa a acontecer os acontecimentos, está escrito no livro de Juízes, capítulo 3, quando as nações oprimem o povo de Israel. É quando o povo de Deus sofre, Deus levanta Otiniel para dar livramento ao povo de Israel, o povo de Deus, né? E daí começa uma longa trajetória que está escrita e registrado em 33 livros, que vai do livro de Juízes até o livro dos Profetas. E nós vamos ver esse registro aqui no capítulo 36 de Segunda Crônica, a partir do versículo 16, qual eu li, né? Esse aqui é o final de toda a trajetória, quando Deus toca a trombeta pela segunda vez para dar o castigo ao povo. Deus entrega o povo na mão dos caldeus, permite que o rei da Babilônia e seus servos destruam o templo de Deus e leve a cativo todo aquele povo
que restaram, que não morreram, né? Isso é muito difícil para muitos entender, mas se todos quanto têm vontade de entender, ler as profecias e buscar conhecimento através dos vídeos que eu estou doando para o povo assistir e entender toda essa trajetória desde o primeiro vídeo. Hoje já estamos no vídeo que estamos falando da quinta trombeta. Esse vídeo vou estar postando no canal Fátima Caldas, no YouTube, no TikTok, e todos podem estudar toda essa trajetória dos acontecimentos, quando Deus vai julgar o povo através dos juízes, vai levantar os reis, e daí para frente Deus levanta também os profetas, leva o povo até o cativeiro. Tem toda essa trajetória escrita no livro de Juízes, nas crônicas, no livro dos reis, no livro de 1º e 2º Samuel, e daí são 33 livros até o livro dos profetas, de Juízes, capítulo 3, até o livro do profeta Malaquias. Se dá todo esse cumprimento de trajetória do povo de Deus, que vai começando de Moisés até os profetas agora. Lembrando que todos os vídeos que eu tô colocando, tô ensinando, como eu falei, de Adão até Noé, de Noé até Abraão, de Abraão até Moisés, de Moisés até os profetas. Quinta trombeta, tá? Nós estamos fazendo vídeo de todo o ensinamento da duração do tempo e épocas da quinta trombeta, que é o cumprimento dos acontecimentos do quinto selo, até o cativeiro, 70 anos de cativeiro do povo de Deus, ali na Babilônia. Então, vamos acompanhar, lendo o livro, para entendermos esse Apocalipse, que para muitos é difícil de entender. Mas se nós buscarmos o conhecimento, nós vamos chegar aos tempos e à época. E logo após, eu vou estar colocando o ensinamento da sexta trombeta, que é o sexto selo, que é o que nós estamos vivenciando uns acontecimentos que já passaram e outros que estão para acontecer nesse sexto selo. Eu vou estar trazendo novamente os registros do princípio até o final da trajetória do sexto selo. Tempos que começou, até quando foi, e os registros, os livros onde estão registrados os acontecimentos do sexto selo. Será o nosso próximo vídeo. E aqui eu vou estar lendo a abertura, o registro onde fala da abertura do quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julga e vingas nosso sangue dos que
habitam sobre a terra, e foram dadas a cada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Até aqui a palavra de Deus, o registro que o profeta, o apóstolo João deixa escrito sobre o quinto selo. Quando aconteceu o tempo, ele não escreveu, né? Ele só deixou esse registro aqui. Quando o apóstolo escreve que ele viu as almas debaixo do altar, clamando para que Deus vingasse a sua morte, o seu sangue que foi derramado, o apóstolo estava falando de uma visão já passada, que foi a morte dos profetas, de todos aqueles que deram testemunho de Cristo Jesus, da palavra de Deus, que é o espírito da profecia que estava nos profetas e testificava de todos os acontecimentos que viriam da vinda de Jesus e de todos os ensinamentos e as trajetórias do povo de Deus. Então eles foram mortos, perseguidos, apedrejados. E quando se fala em mortos e apedrejados, muitos morreram veridicamente, fatos reais, e muitos apedrejamentos eram simbólicos, simbologias também, pelas perseguições, pelas calúnias, pelas injúrias que os profetas sofriam. Muitos tinham que se calar, muitos tinham que recuar, outros tinham que permanecer, e muitos mortos a fio da espada nas trajetórias das guerras, das lideranças, dos acontecimentos, também quando houve a perseguição pelo rei Neco do Egito, do Nabucodonosor, quando destruiu o templo e levou o povo cativo para a Babilônia, houve muita mortandade, né? E tudo isso aconteceu nesse período do quinto selo. Então, ali as almas estavam clamando por vingança, mas eles receberam uma veste branca da parte de Deus, para que repousasse um pouco mais. Vejamos aqui que eu tenho observado e tenho visto que alguns poucos pregadores têm dito que essas almas, elas estão vivas perante o altar do Senhor, clamando, e que quando nós morrermos, nós vamos estar vivos. Mas isso não é verdade, porque a própria palavra de Deus diz que eles receberam compridas vestes brancas, para que eles repousassem e descansassem no Senhor, no seio de Abraão, no jardim, aliás, no paraíso de paz. Esse paraíso eu já vi, Deus já me mostrou, é onde fica os ungidos escolhidos, os separados de Deus. Eles estão ali, naquele paraíso, aonde eu fui, aonde Deus me mostrou. Então, essas almas, elas estão descansando no paraíso. O que João viu aqui foi uma simbologia que Deus deu para eles, que no mundo espiritual, aquelas almas, elas clamavam ao Senhor, mas elas estão descansando, porque depois desse clamor, eles receberam compridas vestes para descansar um pouco mais, repousando no seio de Abraão, no jardim de paz.
precisamos ter muito entendimento para não sermos enganados por ensinamentos, teorias e fábulas humanas que muitos estudiosos, teólogos criam para se promover, se beneficiar através da palavra de Deus, quando não é verdade. Nós temos que ter conhecimento da palavra, discernimento e a ciência da sabedoria de Deus, para poder entrar nesse assunto, que é um assunto muito complexo. Tem muitas pessoas que deixam até de ler as profecias. Mas eu deixo aqui mais esse registro e vamos dar continuidade, estarmos estudando. Aqueles que quiserem aprender, me sigam ali no canal Fátima Caldas, no YouTube, no TikTok. Compartilhe, comentem, se inscrevam, façam crescer o conhecimento da palavra de Deus, que é isso que Deus se agrada. Tenhamos essa convicção de transmitir a palavra de Deus. E aqui eu deixo, na gloriosa paz do Senhor, essa mensagem para todos quanto estão dando crédito, que estão seguindo. Que Deus abençoe sua casa e seus familiares. A palavra de Deus diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31, vai dizer assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, creiamos nos verdadeiros ensinamentos de Deus, para que nós possamos ter essa convicção, essa certeza de morar no céu, de aprender o que é certo, para não estarmos transmitindo ensinamento que leva o povo a errar e praticar o erro. E o Apocalipse, como eu já falei, não é para qualquer um. É só para quem Deus escolheu e quis dar esse conhecimento, esse discernimento. E eu deixo aqui, para a glória do nome do Senhor, mais esse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Acrescente suas ricas bênçãos a todos quantos estão dando crédito, aprendendo e buscando mais da parte do Senhor Jesus. Amém?